Bom, então oficialmente, bom dia a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo agora e sempre. Eu vou dar um recadinho também em relação aos celulares, para deixar no modo câmera. E eu falei para a Globo ontem, ela liberou, tá? Quem quiser filmar, tirar foto, tá tranquilo, não vai ter problema. É brincadeira, ela nem falou nada ainda, mas pode que eu deixe. Bom, então para darmos início na palestra de hoje, já que eu vi, se eu consegui sentir a energia, as vozes de vocês maravilhosas, tirando as minhas amigas que eu já sei que cantam aqui, né? Eu convido a todos a cantar a prece que Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Não foi nem por isso que eu parei. Eu parei para avisá-los
Você já sabe, né? Vocês lembraram dos nossos ensaios, que eu vou usá-los mais, né? Bom, e é tão gostoso quando a gente já abre os trabalhos cantando Jesus, cantando Pai Nosso. Quando nós pensamos em Jesus, vários sentimentos vêm dentro da gente. Alguns a gente não consegue nem descrever, seja aqui na casa espírita, seja no recolhimento do nosso lar. E existe uma canção que o Willy de Barros colocou alguns desses sentimentos nessa canção, que se chama Quando Penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. Colorido como uma manhã de sol, quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Eu acho que é daí para mais, né? A gente não sabe, não está no nosso conhecimento ainda algumas emoções, alguns sentimentos nossos, né? O que a gente sabe é assim, que quando a gente pensa em Jesus e a gente coloca Jesus nas nossas preces, os caminhos vão se abrindo, vai ficando tudo um pouco mais fácil. Não que o problema não exista, né? Mas a gente consegue resolvê-los. Bom, e aproveitando que estamos numa casa espírita, eu sei que tem alguns livros que são muito famosos, né? O Pentateuco Espírita, e dentro dele tem um livro que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o Livro dos Espíritos. Já ouviram falar? Muito bem. Bom, no Livro dos Espíritos, que Kardec fez aquelas perguntas todas, na época dos espíritos superiores, nós encontramos a primeira pergunta 1, que Kardec perguntou para os espíritos: o que é Deus? Aí os espíritos responderam, né? Kardec
compilou as melhores respostas, colocou para o nosso entendimento lá, na época, que era um pouco diferente de hoje. Mas nós encontramos hoje, no Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, o que é Deus? A resposta que eles trouxeram. A causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Deus é o princípio de tudo. É o título da canção que eu trago para vocês, que nos faz lembrar de um grande ensinamento. Começou com Jesus, esse ensinamento. Depois Paulo de Tarso, quando ele se viu, Paulo de Tarso, a segunda fase de Paulo de Tarso, vamos dizer assim, que ele se via em Jesus, ele também falava muito sobre isso. Eu me refiro aos nossos sentimentos. Ele falava que a gente tem que ter sempre dentro da gente os melhores sentimentos. Não dar vazão aos sentimentos ruins, não dar espaço aos sentimentos ruins. E essa canção fala justamente sobre isso, sobre a gratidão. Porque no correr do nosso dia a dia, às vezes não dá tempo de parar para agradecer. Então, se a gente tiver esses sentimentos dentro da gente, já melhora bastante tudo, inclusive a gente, os nossos dias também. Então, Deus é o princípio de tudo. Vou vivendo a minha vida, caminhando devagar, me esforçando para não desanimar. Com as pedras no caminho que insistem em aparecer, pouco a pouco vou tentando entender. Por outro lado é tão e me encontrar sorrindo à noite ao luar. Mas o suor do dia a dia faz a gente esquecer de parar um instante para agradecer. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o luz divina que ilumina a imensidão. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina olhar pro céu e ver a lua brilhar, um lindo manto azul celeste que se reflete no mar. Isso me traz a presença de Deus e tudo que Ele me oferece para me ver feliz. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina
Essa música é de dois amigos meus lá do Rio de Janeiro, Robertinho Renó e Ricardo Costa. E desde que eu a conheci, ela entrou no meu repertório, é difícil de sair. Vocês gostaram? É bonitinho? Posso falar para eles que eu fui lá em Carapicuíba, tá? Eu vou falar. Eu acho que a pizza ontem estava salgada, né? Bom, por falar nisso, falar em amigos, né? Um amigo meu me chamou num sábado à tarde e ele me falou assim: Robson, tem uma canção na internet, com várias gravações, várias interpretações de toda parte do mundo, e que fala de Chico. Inclusive tem até o próprio Chico cantando, né, no programa do SBT lá dos anos 80. E aí eu fui ver essa canção, realmente tem várias gravações, né, em várias línguas e tal. E ele falou para mim: essa música não tem um refrão. Vamos fazer um refrão? Eu falei: vamos. Aí nós fizemos um refrão e fomos mais audaciosos ainda, colocamos um nome, porque também não tinha nome lá, não tinha um pseudonome, sei lá, cada um tinha um nome. Nós colocamos o nome de Canção do Chico e gravamos. A audácia continuou, nós gravamos, nós fomos num estúdio de um amigo nosso, fomos em cinco cantores espíritas, né? E eu fui elegido nesse dia o segundo melhor. Primeiro foram todos os outros. E aí a gente gravou, né? A gente fez essa canção. O Chico até hoje não veio puxar meu pé, nem o pé de ninguém. Eu acho que uma meia dúzia aqui deve conhecer essa música, que agora se chama Canção do Chico. Feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Canção do Chico é oração que todo coração possa ouvir. Canção do Chico é interligação de Jesus Cristo chamando por mim. Canção do Chico é oração que todo coração possa ouvir. Canção do Chico é interligação de Jesus Cristo chamando por ti. Sigamos à frente, embora os espinhos ouvimos de perto, serena voz, ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Refrão. Canção do Chico é oração que todo coração possa ouvir. Canção do Chico é interligação de Jesus Cristo chamando por mim. Canção do Chico é oração que todo coração possa ouvir. Canção do Chico é interligação de Jesus Cristo chamando por ti. Canção do Chico é oração que todo coração possa ouvir. Canção do Chico é interligação
Ficou bom o refrão? Vocês gostaram? Tá bom. É por isso que ninguém puxou o nosso pé, então, ainda. Também existe uma canção de um amigo nosso, Carlinhos Conceição, que ele diz nessa canção que Jesus deixou as suas obras para nós, mas os tarefeiros dessas obras somos nós, com os nossos corações. E ele vai além na canção, ele fala que ninguém aqui precisa ser o médium das galáxias, o médium urbano, aquela coisa. As nossas missões, as nossas grandes missões, elas se resumem num sorriso, num abraço, num bom dia, transformar o dia de alguém em um dia melhor, transformar o nosso dia num dia melhor. Essas são nossas grandes missões. E a gente ainda sucumbe às vezes, né? As outras grandes missões ficaram para Chico Xavier, Jesus, Allan Kardec, Madre Teresa, Irmã Dulce. O que menos importa é a religião, né? Então ele diz nessa canção, que eu acho muito bonita, prestem bem atenção no que ele fala nessa canção. Corações tarefeiros. E temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes, é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino conselho, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra, é de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Move seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra, é de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Move seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa.
Ainda bem que eu não tomei café da manhã com ela hoje, né, com a pizza. Eu citei agora há pouco, e até entrei no assunto de religiões. Eu costumo falar o seguinte, que a melhor música é aquela que toca os nossos corações. O que menos importa é a religião. Aliás, a religião, uma vez me perguntaram assim, qual que é a melhor religião? Meu Deus, que pergunta. Devia ser pergunta de criança, né? Criança faz essas perguntas, né? Vovô, agora eu falo, vovô, qual que é a melhor religião? Bom, eu tenho um conceito comigo, que a melhor religião é aquela que eleva o homem para o bem. Não importa se é católico, se é protestante, se é evangélico, não importa. Todos os caminhos levam ao Pai. O importante é a pessoa se encontrar, se achar, crescer, evoluir. E eu brinco também, né, que mais vale um bom católico que um mau evangélico. Mais vale um bom evangélico que um mau espírita. E assim vai. E os nossos irmãos evangélicos, aliás, quando eu falo em religião, eu falo as religiões que pregam o bem, que pregam a verdade. Tem algumas que não merecem nem os nossos comentários. Como é que a gente aprende na casa espírita? Que o mal não merece comentário em tempo algum, né? Mas os nossos irmãos evangélicos, musicalmente falando, estão anos-luz à nossa frente. E eles têm hinos maravilhosos, canções maravilhosas, bem gravadas, bem tocadas, bem produzidas, enfim. E a gente tem que tirar o chapéu para isso mesmo. Não importa se eles ganham dinheiro com isso ou não, isso aí é problema deles. Eles vão... A gente responde por aquilo que a gente faz, mas a obra feita é de fato muito bonita. E prova disso, aliás, vamos fazer o seguinte, já que eu vi a potência das suas vozes, das vozes de vocês, vamos fazer um trato aqui. Eu vou lançar 2 desafios, só 2, tá? O primeiro eu vou contar uma historinha breve, rápida para vocês, e aí vocês vão cantar essa história para mim. Tudo bem? Vocês topam? Nossa, gente, todo mundo com medo. Então vamos lá, vamos. Eu acho que vocês vão conseguir. Até porque, assim, como eu estava falando, a melhor música é que toca os nossos corações, independente de sua religião. E essa é uma delas. E tenho certeza que vocês conhecem. Mas vamos à historinha rapidinha. Era uma vez, já espera uma história, né? Era uma vez, num tempinho atrás, aqui atrás, mais ou menos um pouco mais de 2000 anos, num lugar também muito próximo daqui, lá na Palestina, uma cidadezinha, que também não era tão cidadezinha assim, chamada Jericó. E nessa cidade de Jericó, tinha um grande cobrador de impostos, que também não era tão grande assim. Aliás, ele era muito baixinho. E apesar de ser um republicano, cobrador de impostos, tal, a gente não gosta muito de pagar imposto, né, até hoje, ele era meio que querido, porque ele era diferente, tá? Apesar do seu ofício, ele gostava muito de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas ele tinha esse grande problema com ele. Quando Jesus chegava na cidade, ele não conseguia ver Jesus, porque Jesus chegava com uma multidão que o seguia. Uma multidão assim, né? Muita gente que o seguia. E aí o nosso herói era baixinho e ele não conseguia, nem pulando, saltitando, ele não conseguia ver Jesus. O que ele pensou? Eu vou subir na árvore. Na hora que Jesus passar, eu vou ver Jesus. E assim fez o nosso herói. Ele subiu na árvore, ele viu Jesus, Jesus viu ele, aliás, todo mundo ali viu ele na árvore, e Jesus falou: vou ter contigo esta noite. E teve nas noites seguintes também. Você já sabe de quem eu estou falando? Zaqueu, muito bem. Bom, só por curiosidade, depois vocês consultam na internet lá, na dona Google, qual a encarnação de Zaqueu no Brasil? Ela vai responder: Bezerra de Menezes. Então não era à toa que Jesus naquela época costumava ir na casa dos apóstolos, tudo. Ele fazia esse trabalho. E já a transformação de Zaqueu, que tem uma história belíssima, começou daí. História contada? De 0 a 10, 2? Agora vocês vão
cantar essa história para mim. Tudo bem? Só para lembrar que nós ensaiamos lá na erraticidade, tá? Vocês vão lembrar conforme vocês forem cantando. Eu ajudo vocês. Vamos caprichar que nem no ensaio. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor faz um milagre em mim. Tá bonito, hein? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Viu como vocês entraram no ensaio? É assim que Deus faz com a gente. Ele nos dá novas oportunidades e a gente não lembra, né, das antigas. Vai lembrando assim, né, em algum tipo assim agora, né, que a gente ensaiou lá e a gente não lembra e está cantando maravilhosamente bem aqui. Mas aí, como eu estava falando de outras religiões,
eu não posso deixar de falar dos nossos irmãos católicos, né? Eu tenho um irmãozão, um grandão maior que eu, inclusive, que ele faz um trabalho maravilhoso na zona sul de São Paulo. Na época do exército ele era conhecido como soldado Rossi, e eu era o soldado Vale, que coisa. E aí, claro, cada um seguiu o seu lado, e ele faz um trabalho maravilhoso, ele arrasta multidões, e ele trouxe uma canção que não é dele, mas é uma canção muito bonita, é uma linda canção. Ela é tão bonita que aí entra o nosso segundo desafio. Ela é tão bonita que até o Roupa Nova gravou. Já se ligaram no segundo desafio? Eu vou tocar mais ou menos aqui, mas vocês vão cantar melhor que o Roupa Nova. Só, não é nada. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé,
estressada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Ela pergunta: quem aqui imaginou que ia sair de casa no domingo de manhã, vinha para uma casa espírita e que ia cantar tanto assim e tão bem? Fala para mim. Vocês imaginavam, né? Esse é um dos poderes, uma das magias que a música faz. A música faz tudo isso com a gente. Eu sou suspeito em falar, mas assim, aquele bordão, quem canta os males espanta, é muito verdadeiro. Porque a gente se liga na emoção da música, da letra, né, do que está rolando, do que está acontecendo, a energia do nosso ambiente. E essa é a magia da música. E a música, como eu falei, independente de religião, né, a gente cantou aqui no começo algumas músicas que não eram de nenhuma religião, e a gente foi harmonizando o ambiente com músicas que não eram religiosas. Existe uma canção que a autora foi muito feliz, não só na letra, quanto na música. Ela nos remete ao passado, a um passado inocente, sabe criança quando briga com o amiguinho, no outro dia está tudo bem, e a gente passou por isso também. E ela trouxe nessa canção várias passagens como essa. Aguinha. E aí, por isso que eu coloquei esse negocinho que chama capotraste, para trazer o agudo um pouquinho mais para cá, para ficar esse som aqui, ó. Lembra alguma canção ou não? Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração batido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração
dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar pro início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Gente, por mim eu ficava o dia inteiro aqui com vocês. Mas é chegado o momento agora onde... vai dar mais ou menos isso. É chegado o momento agora onde nós vamos doar um pouquinho do muito que nós recebemos aqui hoje. E quando eu falo muito, pode acreditar, a gente recebeu bastante aqui hoje. Nós vamos fazer as nossas vibrações, lembrando que vibrar nada mais é do que a gente desejar os nossos melhores sentimentos. Nós vamos fazendo as vibrações, o passe será coletivo, então vocês já irão receber também os passes, é uma troca mútua, né, que a gente faz, a gente doa e recebe, a gente recebe e doa. E nós vamos então vibrando por todos os planetas, pelo nosso planeta Terra, vibrando pelos países que ainda se encontram em guerras, em catástrofes naturais, vibrando pela nossa pátria, nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, os nossos governantes, para que eles tentem governar ao máximo sob a luz do Evangelho de Jesus. Vamos vibrando pelas nossas crianças, os nossos jovens, os adultos, uma vibração especial aos idosos, uma vibração mais especial ainda a todos os enfermos, estejam eles acometidos da doença que for, que encontrem o lenitivo necessário para a cura de suas dores, sendo essas dores físicas ou morais. Vamos estendendo essas vibrações aos nossos lares, aos nossos entes queridos, vibrando a paz, o amor, o perdão, a paciência, àquele parente que nos é um pouco mais difícil. Vamos vibrando por todas as casas de oração, igrejas, sinagogas, templos, uma vibração a esta casa que nos dá a possibilidade do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa evolução social e espiritual. Vibrando por todos os trabalhos realizados, por todos os estudos, vibrando por cada dependência desta casa, o bazar, a entrada, as câmeras de passe, o salão principal. E humildemente nós vamos pedindo uma vibração por nós, para que nós tenhamos uma semana de muito trabalho, de muita paz, de muito amor, de muita luz e de muita proteção. E nós vamos pedindo, através da canção, que o Senhor olhe por todos nós.
Senhor, olhai por todos deste chão, pelos que têm bom coração. Senhor, olhai, olhai, Senhor. Olhai pelos que nascem e também pelos que partem. São saudades, vão morar noutro lugar. Olhai por quem acorda bem mais cedo, vai à luta e não tem medo de suar pelo seu pão. Senhor, olhai por quem se entrega a vida inteira, sob chuva, sol, poeira, e sempre faz uma oração. Estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Senhor, estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Olhai, Senhor, olhai por todas as crianças que carregam esperanças, nunca sabem dizer não. Olhai por este ar que respiramos e por tudo que plantamos nesta terra de ninguém. Olhai por estes rios e florestas, onde tudo é tanta festa, onde o céu é mais azul. Olhai os viajantes e também os imigrantes que caminham desde o norte até o sul. Estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Senhor, estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Que assim seja. Gente, é isso. Eu quero agradecer, primeiramente, ao convite da casa, à direção da casa, agradecer a vocês. Sem vocês esse trabalho não seria possível, sem a casa esse trabalho não seria possível. Então, é gratidão profunda mesmo.
E eu espero que uma notinha musical tenha entrado no coração de cada um de vocês e que isso faça um bem enorme. Muito obrigado a todos. Mas ninguém vai embora, bate palma, ninguém vai embora. Vocês querem fazer a saideira? Só se vocês fizerem comigo. Ah? Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma desce aos olhos de Jesus. Descer